Olá pessoal, tudo bem? Antes de a gente começar, né, o próximo capítulo, né, que fala aí, né, sobre a era Vargas, né, vocês viram então que o Getúlio Vargas, né, ele assume o poder, né, acabando aí com essa alternância, né, na República do Café com Leite, né, alternando no poder, né, governadores, né, de São Paulo e Minas Gerais. Vocês vão fazer, né, algumas atividades falando desse período, tudo bem? Então, antes, né, de continuar a escutar a explicação, vocês vão fazer, né, as duas atividades sobre o período da década de 30 e antes de voltar também, tá? Para o vídeo, né, para a explicação, vocês vão ler, né, o livro, página 100 a 103. Aí sim já é a Era Vargas, certo? Então a gente vai ver, né, o que acontece, né, no Brasil, né, nesses 15 anos que o Vargas vai ficar no poder. Tudo bem? Pessoal, então aqui na página, né, de abertura, né, do nosso capítulo 6, na página 100, vocês vão ver uma fotografia e na legenda, né, dessa fotografia tá lá: mulher exercendo direito nas eleições constituintes de 1933, tá? Então vocês vão ver que essa luta, né, para a mulher, né, conseguir ter o direito ao voto, né, vai ser uma luta longa, né, e ela consegue, né, esse direito durante o governo de Getúlio Vargas, tá? Vocês vão ver, né, que elas vão conseguir esse direito. No primeiro momento vão ter algumas restrições, certo? Mas já é meio caminho andado, tudo bem? Pessoal, nós vamos ver então nesse capítulo, né, as três fases do governo de Getúlio Vargas, certo? Então nós vamos incluir dessas três fases, né, os principais aspectos, tudo bem? Nós vamos ter, pessoal, como foco a trajetória, né, de Getúlio Vargas a partir de 1930, tá? O presidente, né, ele vai entrar aí, né, ele vai assumir, né, o poder, né, apoiado por diferentes setores da sociedade brasileira, certo? O cargo, né, que ele ocupa a partir de 1930, né, ele deveria ser provisório, mas ele vai permanecer no poder até 1945, tudo bem? Como líder político, pessoal, o Vargas, né, ele vai estabelecer relações de poder com as elites nacionais, certo? Embora, né, lá na Revolução de 30, né, ele tivesse, né, previsto, né, o rompimento, né, com o tradicionalismo, né, o tradicionalismo aí, né, é a república oligárquica, né, a república aí do café com leite. Ele vai conquistar, pessoal, a popularidade, ele vai ser chamado, né, de pai dos pobres e mãe dos ricos. Então a gente vai entender, né, o porquê dessas expressões, tudo bem? O Getúlio Vargas, né, aí na história do Brasil, ele vai ser uma figura, né, peculiar, que deve ser tratada aí de forma ampla e coerente, tudo bem? Então é isso que a gente vai conhecer. Se vocês tiverem oportunidade, né, pegar aí, né, quem tem aí parentes, né, que viveram nessa época, né, algum avô, algum bisavô, se vocês conversarem com esse pessoal, né, eles vão falar, né, que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente, tá? Aí vocês vão tentar entender o porquê, tá? Isso não quer dizer que ele foi o melhor, certo? Bom, então, pessoal, quando Vargas, né, assume o poder lá em 1930, né, o Brasil ainda estava sentindo, né, os efeitos da crise mundial de 1929. Lembra do que aconteceu lá em Nova York, a quebra da bolsa, a crise do café aqui no Brasil? Então, o Brasil ainda estava sentindo, né, os efeitos dessa crise, certo? No governo de Getúlio Vargas, pessoal, ele também vai contar, né, com o apoio do operariado, né?
O operariado é aquela classe que surgiu, certo, com as indústrias, né? Vão ser aquelas pessoas que vão operar as máquinas, tudo bem? Então, por meio, né, de ampla reforma na legislação, né, lembra que esses operariados, né, eles estavam lutando aí, né, pelos seus direitos, por melhores condições de trabalho, certo? O Vargas também, né, através dessa legislação, né, ele vai aí, né, controlar os sindicatos e, além de tudo isso, pessoal, ele vai estabelecer um conjunto de leis, né, que vai atender, né, esses desejos dos trabalhadores, né, pelo que eles estavam lutando, né, desde lá o comecinho do século, tudo bem? Ele vai também tentar, né, mediar, né, os conflitos, né, entre empregados e patrões, tudo bem? Lembra da expressão pai dos pobres e mãe dos ricos? Então ele não queria se indispor, né, nem com os pobres, nem com os ricos, tudo bem? O Vargas, pessoal, ele vai usar, né, práticas populistas e paternalistas, certo? E com isso ele vai criar, né, uma imagem positiva entre a população. No decorrer do capítulo, tá? A gente vai entender aí, né, esses conceitos de populista e paternalista, tá? Para facilitar o nosso estudo, né, nesses 15 anos, né, de Era Vargas, nós vamos dividir então, pessoal, em 3 períodos, tudo bem? O governo provisório, o governo constitucional, certo? E o Estado Novo, tá? Que é o governo ditatorial do Getúlio Vargas, tá? Vocês vão perceber também aí, né, ao longo do capítulo, né, que o Getúlio Vargas, né, ele vai aí meio que simpatizar, né, com as ideias, né, do Mussolini, do Hitler, certo? Desses ditadores que tinham surgido na Europa, tudo bem? Então, pessoal, o que é, né, ser populista, né? Populista é um governo, né, que vai prometer satisfazer as necessidades imediatas das camadas menos privilegiadas da população, tá? Com isso, né, o governo espera receber apoio dessa classe menos privilegiada, tudo bem? Apesar disso, um governo populista raramente atende de modo pleno, né, as reivindicações populares e quase sempre se justifica como conciliador dos interesses dos grupos sociais. Tudo bem? Então, um governo populista vai ter essa definição, tá? Só que a gente viu que ele também vai ser paternalista, tudo bem? Então, pessoal, um governo populista, ele também vai se apresentar como pai da população, certo? E vai disfarçar o autoritarismo sob forma de proteção. A esse comportamento, né, nós damos o nome de paternalismo. Tudo bem? Deu para entender então como que o Getúlio Vargas vai ser conhecido, né? Então o seu governo ele vai ser tanto populismo quanto paternalista. Tudo bem? Bom, pessoal, então, né, essa fase inicial, né, da trajetória política nacional de Getúlio Vargas, né, esteve relacionado ao movimento tenentista que nós estudamos, né, no capítulo anterior, certo? O movimento tenentista, né, ele tinha como principal objetivo, né, romper com as identidades tradicionais da Primeira República, né, da República Oligárquica, da República do Café com Leite, certo? O governo provisório, então, né, de Getúlio Vargas, ele tinha o objetivo, né, de reorientar a política nacional, tendo, pessoal, como foco uma identidade essencialmente centralizadora, tá? Lembre, então, que o Getúlio Vargas, né, ele vai aí, né, simpatizar, né, com as ideias dos ditadores, né, e nós vimos que esses ditadores, eles centralizavam o poder, tudo bem?
Assim, né, centralizando, né, o poder, ele vai dissolver, né, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, certo? E com a justificativa, né, então ele vai fazer tudo isso usando como justificativa, né, que era preciso fazer tudo isso, né, para que ele presidente, né, tivesse condições de governar e limpar, né, a máquina pública, né, que ele considerava aí, né, hoje em dia a gente não ouve falar muito aí, né, de corrupção, aqui também tinha, tá? Então ele faz tudo isso, né, para justificar que ele precisava aí, né, limpar a moral da política, tudo bem? Vai ser criado, então, pessoal, o papel do interventor, né? Alguém que vai intervir, tudo bem? E foram estabelecidos poderes personalistas nos estados, ou seja, Vargas somente vai trocar, né, os indivíduos, né, que estavam no governo por outros que o apoiavam, garantindo assim a sua manutenção do poder. Tudo bem? Então, nesse momento, né, nós vamos deixar de ter eleições. Quem vai escolher, né, os governantes vai ser ele, para ele coloca lá a gente, né, da confiança dele. Tudo bem? Nesse contexto todo, pessoal, né, nesse governo provisório aí, né, do Getúlio Vargas, né, ele vai criar um clima, né, nada amigável, né, com as ações centralizadoras que ele estava tomando, certo? E isso estava ocasionando, né, uma série de reações contrárias a ele, tudo bem? Uma dessas reações, pessoal, vai ser a Revolução Constitucionalista de 1932, certo? Essa revolução, né, vai ter como aí personagens principais, né, os paulistas, né, que teve aí, né, como principal objetivo a saída imediata do Getúlio Vargas, né, do presidente Getúlio Vargas, certo? No entanto, né, essa revolução, né, ela vai ser controlada pelo governo e Vargas continua no poder, certo? Então vai ser uma revolução, né, aí, né, agitada pelos paulistas, né, para tirar o Getúlio Vargas do poder, só que o Vargas ele vai ter outros estados brasileiros como aliado, tudo bem? Esse movimento, pessoal, nós vamos ver também qual que foi a importância, né, de Jundiaí, qual que foi a importância da nossa cidade, né, nesse movimento, tudo bem? Então, lá em 9 de julho de 1932, começou, né, esse levante armado, né, de São Paulo contra o governo federal, tudo bem? A imprensa local, né, a imprensa paulista vai chamar então, né, a população, né, à luta por uma intensa propaganda em jornais, revistas e rádio. Lembrando que nesse momento, né, a gente não tinha internet, não tinha televisão, então esses eram os meios, né, que se fazia propaganda, né? Uma das atividades que vocês vão fazer, né, vocês vão ver aí a propaganda que se fazia para chamar, né, as pessoas, né, para essa luta, né, e também para chamar, né, as pessoas a ajudar financeiramente nessa luta. Tudo bem? Nós vamos ver isso também, tá? Então, pessoal, muitos homens aí, né, depois desse chamado todo, né, vão se aliar, né, às forças constitucionalistas de São Paulo, né, incluindo, né, voluntários de outros estados, né, que também queriam, né, que Vargas saísse do poder, né. As mulheres vão ter uma participação também, né, mas a participação das mulheres nesse movimento, né, vai ser aí, né, costurando, né, as bandeiras, os uniformes, né, para os combates e também como enfermeira. Tudo bem? Nesse momento, pessoal, vai ser muito importante, né, os símbolos, né,
não os símbolos nacionais, mas os símbolos, né, do estado de São Paulo, né? A bandeira aí principalmente vai ser usado muito como propaganda, tudo bem? O governo federal, pessoal, ele vai contar, né, com a ajuda de batalhões, né, dos estados aliados, né, e vai impor uma série de derrota aos constitucionalistas, né, que eram as pessoas que estavam lutando para tirar o Vargas do poder, tudo bem? Até quando em setembro de 1932, né, essas tropas constitucionalistas elas se rendem e o Getúlio Vargas continua no poder, tudo bem? A gente para por aqui, vocês têm atividade, né, na plataforma falando sobre esse movimento de 1932 e na próxima aula nós vamos ver como que foi a Revolução Constitucionalista aqui em Jundiaí, tudo bem? Até a próxima!